É exatamente isso mesmo. É que o que acontece? Por mais que, de fato, os protestantes eles leiam mais a Bíblia, de fato, isso é verdade, eles têm um conhecimento muito maior que o católico médio sobre isso, já percebi isso. Isso se dá por uma série de razões. O primeiro é que os protestantes eles são mais unidos no geral, então eles estimulam uns aos outros a lerem a Bíblia e eles veem a Bíblia como a fonte, né, de tudo, como se, como se toda a igreja, toda a doutrina teológica tivesse que estar encerrada lá, né? E o que acontece? Existe uma coisa na tradição católica que é o seguinte: para nós, as Sagradas Escrituras, elas são, vamos dizer assim, a mais nobre e a mais difícil, inclusive, a mais elevada das ciências a serem estudadas. Então, justamente para que isso aconteça, existe um processo que é o processo do catecismo, o processo das leituras, não é? Das ciências inferiores, né? São Boaventura ele fala isso no seu Da Redução das Ciências à Teologia. Ou seja, começa com um degrau baixo, que é o degrau das literaturas mais baixas, da gramática, das sete artes liberais, vai evoluindo, né? Começando pela lógica, vai evoluindo até que você. Inclusive, alguns vão adicionar uma formação filosófica nesse meio termo, então aí teria a física, a, a psicologia, a metafísica, até que se chegue na teologia de fato, né? Você vê, por exemplo, né, que Santo Tomás de Aquino, por que toda a Suma Teológica ela parece um livro filosófico? Porque aquilo está preparando para que se chegue à real compreensão da teologia. Sem as ciências inferiores não dá para fazer isso. Só que o que acontece? A gente chega, a gente está no nosso mundo moderno, e aí, né, chegou o Concílio Vaticano II, né? Todos os problemas que vieram juntos com ele. E o catecismo, a formação catequética acabou realmente dando uma bela de uma decaída, né? Hoje as pessoas já não sabem nem que existem tipos de leitura, né? O protestante, inclusive, não sabe disso, ele não faz ideia que existem tipos de leitura da Bíblia, né? Ele acha, não, todo mundo está inspirado pelo Espírito Santo. É isso aí, Espírito Santo, Espírito Santo, né? Porque os protestantes têm essa visão de que Deus, ele fagocita, né, a humanidade, ou seja, vamos dizer assim, é um Jesus só Deus, né? Não existe participação humana, para eles isso é nojento, né? Não pode, é mal. Isso inevitavelmente leva a uma compreensão tosca da Bíblia, né? Não é à toa que teve aquele pastor lá que leu errado, né? Porque faltou um acento em adúltera e ele achou que tinha que comer a esposa do vizinho. E assim ele fez e o esposo deixou, né? E, e aí, ele estava inspirado pelo Espírito Santo? Como é que é essa brincadeira aí? Enfim, é isso aí. E também tem o fato de que católico, às vezes, ele fica procrastinando, lendo Vida de Santo, lendo Santo, lendo Vida de Santo, 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 e às vezes ele esquece de fazer o que os santos mandam, né? Tem gente que acha, inclusive isso é um mito, né? Tem gente que acha que os católicos eles só leem vida de santos, né? Mas, poxa, se o cara que não lê a Bíblia, ele não lê vida de santos. Esse é o ponto. Tem gente que acha isso, o católico ele só lê vida de santos. Não, não é isso. Né? Tem sim, como eu ia dar meu exemplo aqui no início, católico que só fica nisso, né? Fica procrastinando, lendo isso, estou me preparando para a Bíblia e nunca lê a Bíblia, né? Mas se ele de fato lesse e prestasse atenção na vida dos santos, ele leria a Bíblia. Porque o que mais os santos fazem, os santos doutores fazem, é estimular a leitura da Bíblia. Entendeu? Então, geralmente, inclusive, quem não lê a Bíblia, porque não lê a vida dos santos. Porque se lesse, seria instruído a ir. Então, o que acontece? Você vê que a maior parte dos católicos não lê nem o próprio catecismo, que é feito para facilitar a compreensão da Bíblia, né? A introdução na vida espiritual. Então, vem esse hedonismo, né? Eles ficam, entre aspas, procrastinando, né? Até ler de fato. É isso aí.